queria começar agradecendo imensamente a oportunidade que me foi dada, né, de estar aqui neste grupo de Geografia Humanista, mais uma vez, participando de atividades que vocês promovem. Para mim é sempre um prazer estar com vocês e o convite me deixou muito honrado, né? Então, para mim é também uma grande honra estar aqui num grupo que eu respeito tanto, que eu gosto tanto, e de pessoas que são para mim tão queridas. Mas não sou desse grupo, né? É importante que a plateia saiba. E quando eu recebi o convite do Eduardo, eu devolvi o convite para ele perguntando: você tem certeza? Sou eu mesmo que você quer? Para trabalhar o tema território e fenomenologia. Aí ele falou: não, é você mesmo. Eu falei: bom, então tá bem, então eu vou, né? Mas isso significa que já estava acordado entre nós tacitamente que eu não ia abordar a discussão de território, o conceito de território, a partir da perspectiva da fenomenologia, porque não é a minha. Mas subentendi que o Eduardo estava querendo a minha abordagem, né? E foi mais ou menos nesse sentido que eu encarei o convite e preparei a minha fala de hoje. Esta fala, na verdade, quando eu recebi o convite no primeiro semestre, para mim ia ser super tranquilo, porque eu concentrei todas as minhas disciplinas no primeiro semestre e teria ficado com um segundo semestre livre. Então eu teria um tempo de maturação dessa fala, seria muito tranquilo. Acontece que a gente entrou em greve, foram 4 meses, né? E aí essa fala teve que se produzir em meio ao fechamento de todas as minhas disciplinas, de orientações, de grupos de pesquisa, enfim, de modo que ela não está madura, né? O que eu trago aqui para vocês é um insight que eu tive de sexta a segunda. Insight. A partir das discussões que estavam muito prementes para mim naquele momento, né? Então é um texto inacabado, é uma reflexão que está crua, né, cheia de brechas, mas ao mesmo tempo eu me coloco no desafio de trazer um pensamento, uma reflexão, uma provocação para um debate. Então eu peço a paciência de vocês e pretendo não ultrapassar muito tempo. Espero que a senhora me cuide disso, por favor. Bom, eu preparei um texto que eu vou me pautar nele e tem ali, eu preparei também um PowerPoint para vocês poderem acompanhar o raciocínio, né? Mas não tenho pretensão nenhuma que esse PowerPoint eles gostem de estar aqui. Bom, então tá aí. Este título tá uma droga, mas eu não consegui pensar outro título para a fala e eu queria entregar o texto antes de vir, e, enfim, ficou esse título mesmo, mas eu prometo que para o texto final é o melhor. Bom, então, na construção do raciocínio, eu vou partir de 3 pressupostos, né? O primeiro pressuposto, eu tomo o debate da Dirce Suertegaray, que curiosamente vem da geomorfologia, em que ela diz que os conceitos basilares da geografia sempre vão remeter à categoria espaço, que é sempre a mais ampla de todas. Então, quando eu falo em lugar, paisagem e território, eu estou falando sempre de espaço.
São formas distintas de encarar o espaço. Nesse sentido, eu quero defender que, para falar de território, primeiro é preciso que estabeleçamos com maior clareza como estamos definindo o espaço, já que é de espaço, no fundo, que estamos falando. O segundo pressuposto, e aí eu tomo como inspiração de Dorin Massey, é que é preciso construirmos hoje uma outra imaginação sobre espaço, que possa tirá-lo do domínio em que ele sempre foi visto como algo estático, fixo, morto, né? E encará-lo como sempre dotado de movimento, aberto, como produto de inter-relações. Esse é o segundo pressuposto. E o terceiro pressuposto é que entre espaço e território há um conceito intermediário, que é o conceito de lugar. Espaço como categoria mais ampla, lugar como conceito mais empírico, que permite particularizar e circunscrever o espaço para a pesquisa, tornando-o apreensível para o trabalho do sujeito do conhecimento. Território como conceito que nos permitirá apreender o espaço no lugar pelo estudo de certos tipos de ações e práticas dos sujeitos sociais, em negociação com outros sujeitos com os quais são obrigados a coexistir numa extensão comum. Então, esses são os três pressupostos. E aí eu começo a desenvolver essas ideias, né? Inspirado em Dorin Massey, mas também no debate travado entre Beno Verlin e Martina Loh, quero estabelecer de início uma distinção importante. Espaço não se confunde com materialidade. O próprio Milton Santos já tinha afirmado isso de diferentes formas, ao falar que espaço era a combinação indissociável de fixos e fluxos, ou de sistemas de objetos e sistemas de ações. Nesse sentido, o domínio dos objetos materiais, dos fixos, daquilo que é edificado, que compõe nosso meio, em uma palavra, o domínio da materialidade, é apenas uma parte do que é o espaço. Em última instância, é a ação afundadora, a conformadora, a produtora de espaço. E nos termos de Martina Loh, é a ação que produz o espaço entre os objetos, ao colocá-los em relação, na extensão. Não existe, portanto, um dualismo entre espaço e ação, visto que a ação não se separa do espaço, pelo contrário, é parte constitutiva dele, mas sim entre a materialidade e a ação, de cuja combinação faz surgir o espaço como relação. Por um lado, o espaço é uma estrutura que pesa sobre a ação que o constitui, assim como sobre as novas alocações de objetos na organização da materialidade. Os hábitos, a tradição, cimentam espaços de relações que tendem a reforçar tanto a materialidade quanto as relações, conexões e desconexões que as ações desencadeiam. Trata-se assim de uma estrutura que pode ser confirmada, mas também negada por novos objetos e ações. De qualquer forma, estamos no reino do movimento permanente do espaço, longe, portanto, de uma noção que o vincula ao domínio do estático. O espaço é em si esse movimento da ação que coloca a materialidade e os seres humanos em relação. Por outro lado, a materialidade, tal como está formada por objetos alocados e colocados em relação pelas ações, pode ser pensada como uma estrutura também, que coloca um conjunto limitado de possibilidades, ou mesmo induz a ação formadora de espaço, de relações, entre sujeitos e destes com os objetos. Podemos perguntar, quem tem o poder de alocar objetos materiais e posicioná-los segundo uma relação com outros objetos, segundo certos propósitos e conforme certas leituras da materialidade em questão? Estamos no campo dos agentes econômicos, produtores da materialidade. Estes, certamente, têm o poder de produzir, pelo seu poder de alocação,
os espaços para as suas ações, e assim influenciar a formação de espaço por parte dos sujeitos sociais, ao proporem um campo de possibilidades materiais para a ação cotidiana que espacializa o mundo. Nesse sentido, o poder se exerce pela produção da materialidade e pela formação de espaços que confirmam as intencionalidades já projetadas sobre os objetos. Num mesmo lugar, portanto, há formações espaciais concorrentes, em que autonomia e heteronomia são praticadas. O lugar surge como um feixe de ações em que as relações que conformam o espaço estão em diálogo ou em conflito, onde a política é praticada, onde se negocia o cotidiano comum e a coexistência. Por outro lado, haveria tantos espaços quanto sujeitos de ação, e a ação de alguns pode esbarrar na ação de outros. Em um mesmo lugar, diversas formações de espaço são possíveis, também porque os seres humanos não agem de modo amplamente idêntico, como diria Martina Lu. As ações variam conforme a classe, o gênero, etnias, grupos etários e várias combinações dessas variáveis. E é aí que vemos emergir, no lugar, as coexistências que tornam necessário o estabelecimento de relações com a materialidade demarcadoras de território, seja como referência para o encontro de um grupo de afinidade, seja como estratégia de demarcação de uma alteridade, de projeção e visibilização da diferença grupal e ou como base de apoio para práticas coletivas. É no lugar que vemos emergir territórios onde identidade e diferença se confrontam e se relacionam, mediadas pela materialidade, onde as diferentes formações de espaço negociam sua primazia e os sentidos atribuídos à materialidade e aos outros. É por isso que consideramos o conceito de lugar como intermediário entre espaço e território. Aqui também, tal como entendido por Doren Massey, os lugares devem ser imaginados como momentos articulados em redes de relações e entendimentos sociais, mas onde uma grande proporção destas relações, experiências e entendimentos sociais se constroem numa escala muito maior do que costumávamos definir, como um feixe de relações e ações interescalares e constituidoras de espaço que se encontram e precisam negociar uma existência comum. Um ponto em que se intersectam múltiplas trajetórias sociais que, apesar do encontro localizado, continuam em processo e em conexões em diversas escalas. É preciso considerar que a formação de espaço de relações localizadas é um processo que está envolvido em condições globalizadas, de globalização, e de modernidade, em que vigoram a difusão dos mesmos valores, culturas de consumo, funcionalidade do trabalho e unicidade técnica. Por um lado, isso nos leva a considerar que muitas das ações que alocam os objetos materiais e os colocam em relação, na extensão, produzindo espaço, são, na maioria das vezes, racionalizadas e racionalizantes conforme as demandas do sistema econômico vigente. Por outro lado, os próprios sujeitos sociais e suas motivações são constituídas numa dupla escala, local e global. Não são sujeitos enraizados e localizados, ou circunscritos, portanto, mas perpassados por diversos apelos, por referências culturais translocalizadas, e que, como portadores de demandas e pulsões diversas, respondem de forma diferencial a essas referências. Por tudo isso, eu vou, citando Raul Seixas, desde dizer agora o oposto do que eu disse antes. Porque eu já cheguei a afirmar que o território era aquele conceito que na geografia nos permitia ter um acesso aos sujeitos sociais, porque era um conceito que abarcava as relações que se projetam sobre o espaço. E, portanto, quando eu estou preocupado com os sujeitos e suas relações, eu os abordo a partir do conceito de território. Bom, de acordo com todo esse raciocínio que eu construí,
né, em que o próprio espaço ele é também produto de ação, né, ele é resultado da ação de um sujeito ativo. Então, pelo conceito de espaço, eu também abordo sujeitos. Território não se confunde com materialidade, pois é uma relação social, a partir de uma consideração mais acurada da ideia de espaço. Hoje vejo que este também não é não se confunde com a materialidade. Se o próprio espaço é produto da ação, relação social dos sujeitos que espacializam o mundo, ao darem conteúdo, conexão na extensão, vida, enfim, à materialidade, então, para apreender o espaço, o ponto de partida também são os sujeitos da ação. Não podemos dizer que o território surge do uso e apropriação do espaço, visto que o próprio espaço só existe quando há usos e apropriação da materialidade. Uso e me aproprio da materialidade, estabelecendo relações entre objetos e com outros sujeitos sociais na extensão, e ao fazê-lo, conformo o meu espaço de relações. Espaço, tanto quanto território, é construção sujeito ativo em relação. Bom, se tanto o espaço quanto o território são produtos do sujeito ativo, da ação social, o que daria então especificidade ao conceito de território? Território seria um tipo particular de ação que articula a materialidade e sujeitos sociais em relação, tanto com esta materialidade, quanto entre si e com os outros. Território existe porque existe coexistência da diversidade no mesmo lugar, o que demanda negociação, diálogos, conflitos, forçando os diferentes grupos a se relacionarem com os outros pela demarcação de pedaços com sua identidade, e a partir destes, estabelecer uma relação com a alteridade. A especificidade do conceito de território está no campo de forças, nas negociações entre os diferentes grupos, que desenham limites e alteridades, nas disputas por uma mesma materialidade, articulada como espaço pelas ações e práticas de ambos. Assim, o que vale tanto para o caso do espaço como para o caso do território é que ambos devem ser estudados, tendo como centro os sujeitos sociais, suas ações e relações, privilegiando, para o caso do território, aquelas relações coletivas demarcadoras de diferença no ato de formação do espaço. Nesse sentido, torna-se muito difícil estudar o território sem estudar ao mesmo tempo espaço, uma vez que o território seria uma conformação espacial particular, num movimento mais amplo de espacialização do mundo pelos sujeitos sociais em ação e relação com a materialidade social, num lugar determinado. Bom, vou pular um trechinho, porque eu tenho que estar contra mim. Bom, de que tipo de ação a gente está falando quando fala de território? A gente está falando de ações que constituem limites e fronteiras comunicacionais, bem como jogos mais ou menos cambiantes entre dentro e fora, nós e outros. Estamos no campo da política, e como reconhecem outros autores, território é o conceito político por excelência, pois no seu centro temos a ideia de poder. De qualquer forma, é um conceito que nos permite ou nos conduz a uma politização do discurso, a fazer uma ciência como crítica social, uma vez que procura apreender as relações de conflitualidade, de dominação e de contestação próprias da vida social moderna. Bom, quando estamos definindo o território desta forma, o que eu tenho em mente são as ações e os sujeitos sociais, bem como a materialidade próprias das cidades, sobretudo das cidades de certo porte, né?
Portanto, eu penso que este conceito que eu tenho trazido aqui para o debate, que estou trazendo aqui para o debate, na verdade se confunde com a ideia dos microterritórios nas cidades. Então, ele não tem pretensão nenhuma de ser genérico, né? De ser aplicável para diversos contextos socioespaciais, mas tão somente para entender este campo de forças e essas relações tensas que se produzem em espaços urbanos, em que a coexistência de uma grande diversidade de sujeitos se torna inevitável. E aí essa grande diversidade de sujeitos negociando parcelas deste espaço. É aí que eu vejo emergir o território. E é aí que eu consigo vislumbrar essas relações entre um espaço que se constitui pela ação de cada um desses sujeitos, e cada um desses sujeitos, que são coletivos, vão conformar certos espaços de ação, pela sua ação, conformam o espaço da sua ação. E quando esses sujeitos se encontram num certo contexto, né, em que essas ações todas se projetam sobre as mesmas parcelas do espaço, a gente tem aí a necessidade de demarcação, quando a presença do outro, né, nos impõe a necessidade de estabelecermos limites. E eu queria também argumentar que o acesso empírico que temos a esses sujeitos, demarcadores de espaço e demarcadores de espaço como território, eu tenho defendido que o acesso empírico a eles se dá pela pesquisa qualitativa, sobretudo aquela pesquisa de cunho etnográfico, que para mim tem sido uma forma de descer ao campo e identificar na especificidade complexa de um lugar concreto a materialidade, os sujeitos em interação e a formação de espaços e territórios específicos, cujo conhecimento em profundidade pode fazer avançar a teorização. Daí a grande valorização que atribuímos aos estudos de caso. Eu tenho um trecho aqui sobre essa discussão metodológica em que eu aprofundo um pouco isso, mas eu vou direto a algumas questões mais centrais do debate da metodologia, porque eu tenho defendido a ideia de que é pela pesquisa etnográfica que a gente consegue captar o discurso social e a prática espacial desses sujeitos. Quando a gente passa a coexistir com eles e acompanhar seus movimentos, seus trajetos, seus embates. É pela escuta atenta que esses sujeitos têm a nos dizer, seja pelas entrevistas estruturadas, seja pelos grupos focais, seja pelas conversas informais devidamente registradas em diários de campo, é que a gente vai ter acesso aos territórios que eles constituem. E é neste movimento de ter acesso a esses territórios que esses sujeitos constituem que a teoria que nós produzimos para compreendê-los deve avançar. Eu defendo a ideia de que a teoria deve avançar a partir dos estudos específicos, teorizando em cima deles. Uma teoria que não se afasta muito do chão e, quando se afasta, possa retornar a ele sem grandes constrangimentos. As construções teóricas, na verdade, precisam ser constantemente confrontadas com a realidade em seu movimento histórico. Devem continuar rendendo novas interpretações defensáveis. É por isso que reservamos a última parte dessa apresentação a alguns estudos de caso que eu desenvolvi e que eu estou orientando. E eu vou passar rapidamente sobre eles, sem a pretensão de tentar agora aplicar aqui essa construção que eu fiz a esses estudos, mas para mostrar que a gente tem aqui este movimento de espacialização desses sujeitos sociais e, em certos contextos, de formação de território. Aqui no caso, a gente tem um grupo de rap que eu acompanhei na cidade de Guarapuava durante 6 meses, e esses círculos
mostram as áreas em torno de suas casas, nas esquinas que eles ficavam, e as setas mostram a conexão de uma rede de sociabilidade em torno dessa cultura juvenil. Ora, esta própria cultura juvenil, a gente tem que interpretá-la com base naquele movimento de conexão de escalas entre o global e o local, porque são uma referência translocalizada que impacta ou que reverbera sobre esses sujeitos que passam a incorporá-la como sua referência de construção de identidade e com a qual vão fazer toda uma leitura de si, do mundo em que eles estão, e a partir dela estabelecer uma prática espacial e conexões na cidade com outros sujeitos que compartilham as mesmas referências. Então esses sujeitos não estão simplesmente localizados, né? Eles estão ativamente produzindo escalas geográficas. Seja a escala de conexão com essa referência cultural global, seja a escala de conexão dentro de uma rede de sociabilidade que tem como centro a cultura, que extrapola o seu lugar de vida e atinge a escala da cidade, do estado e às vezes do país e do mundo. E aqui nesta planta, vamos dizer assim, que é diferente do mapa dessa planta anterior, porque aqui eu tenho o bairro deles, né? E a seta final aponta para o centro da cidade. E o centro da cidade em que eles estão indo é este, que é nos sábados à noite, é o espaço mais luminoso dessa cidade de Guarapuava. Ou seja, é um centro no sentido de que ali há uma concentração de oferta de diversão noturna, que se confunde com o próprio centro tradicional. E aí, quando eles têm que coexistir com uma série de outros sujeitos sociais que também se pautam ou usam ou se apropriam dessa materialidade na conformação de seus próprios espaços, que conectam outras áreas da cidade a partir de outras referências, aí, neste contexto, é possível ver claramente os confrontos, as tensões, os embates territoriais. Tanto que os círculos, não sei se vocês conseguem ver, mas há círculos em verde ali, demarcam territórios, né? E alguns trajetos que conectam territórios. De um lado, a gente tem uma praça pública, que é o espaço preferencial de apropriação por esses jovens das periferias pobres da cidade de Guarapuava que se identificam com essa cultura hip hop e que demandam estar nesta área central do lazer noturno nos finais de semana à noite. Bom, aqui é um trabalho de uma orientanda minha, a Thaís, que ela tem se perguntado sobre como que os jovens negros da cidade de Presidente Prudente têm construído sua identidade afirmativa do ponto de vista étnico, né? E foi uma surpresa, porque a gente conseguiu mapear onde as áreas predominantes da população negra na cidade de Presidente Prudente, né, o que é muito comum nas cidades brasileiras, né, são as periferias. E uma descoberta muito interessante no trabalho dela é que os jovens negros das periferias de Presidente Prudente não usam como elemento para a constituição de sua identidade a referência étnico-racial. Eles ainda não se tornaram negros, né, do ponto de vista da politização da identidade, de pegar essa referência e positivá-la, né, num confronto com outros, né, com a sociedade racista, por dizer assim. Esses jovens, portanto, eles não têm demarcado territórios na cidade que tomam como referência a identidade étnico-cultural. Contudo, todos os finais de semana, eles se deslocam para esta porção da cidade de Presidente Prudente, que é também um centro, né, importante, porque envolve um shopping center e no seu entorno uma concentração de bares, de lanchonetes e próximo a um importante espaço público da cidade, que é o Parque do Povo, né? Esses jovens se deslocam todo final de semana para aí. E, curiosamente, é um espaço em que eles afirmaram que sentem muita discriminação, né? Eles frequentam o shopping,
E no shopping é um dos lugares que mais falaram que se sentem discriminados. Então, se conformam aí territórios neste Parque do Povo a partir desses jovens das periferias pobres de Presidente Prudente, contudo, sem ter como referência a identidade étnico-cultural. Aqui é uma imagem mais próxima, né, que a gente vê ali ao fundo do shopping, e do outro lado do Parque do Povo. Estes espaços, um que seria público e outro que seria privado, na prática espacial desses jovens se tornam um espaço só. Eles fazem parte do mesmo rolê. Os jovens vêm para o shopping e constantemente transitam entre o shopping e o Parque do Povo. Inclusive, olha como são ambíguas essas relações, né? Porque é pela presença do shopping e pela força de atração que ele tem sobre esses jovens que esses jovens ocupam o Parque do Povo como espaço público. Então a gente tem aí uma simbiose entre o espaço público e o espaço privado, em que o espaço privado potencializa o uso de um espaço público central por jovens das periferias pobres de Presidente Prudente, que todos os finais de semana desenham aí territórios periféricos, ou fazem periferia no Parque do Povo. Aí a gente vê o debate territorial mais cadente também. Outra imagem do Parque do Povo. Aqui eu vou passar muito rapidamente, são estudos muito recentes que eu estou orientando, né? Aqui é a cidade de Ribeirão Preto, em que a gente está vendo aí esses pontos em vermelho, são espaços de diversão noturna, bares, casas noturnas, né? E pela história que a gente está construindo dessa sociabilidade noturna na cidade, a gente está vendo uma migração constante da oferta de vida noturna do centro tradicional em direção à zona sul da cidade, justamente nas áreas que são mais valorizadas do ponto de vista do mercado imobiliário, onde estão os condomínios de luxo e os apartamentos mais caros, né? Estes espaços de diversão noturna voltados a esse público, né, têm produzido também segmentações, cisões no espaço urbano de Ribeirão Preto, na medida em que eles vedam a entrada, não são espaços públicos, né, portanto, eles vedam a entrada a outros segmentos sociais que moram na Zona Norte, por exemplo, né, produzindo, pela ação desse agente econômico, mas também pela prática dos sujeitos sociais que linkam esses espaços no seu cotidiano, no seu fazer cotidiano de espaço, né? A gente está tendo a produção de um espaço cindido. E aqui é a cidade de Londrina, em que, de forma um pouco mais tênue, a gente consegue identificar os mesmos processos, né? Uma migração da oferta de vida noturna em direção à Zona Sul, com a concentração de várias boates, casas noturnas na Zona Sul, né? Em direção ao shopping, em direção aos condomínios fechados. E aqui é um pouco do interior dessas casas noturnas, em que, apesar da gente não ter entre a casa noturna e o exterior uma relação de alteridade, porque a presença do outro é completamente apagada, esvaziada, o outro nem chega perto, né, não é um espaço de acesso. Dentro da casa noturna, numa micro escala, a gente tem toda a reprodução de uma hierarquia social e da criação de fronteiras, a partir do estabelecimento dos camarotes. Os camarotes têm estratificações, né, em que aqueles que podem pagar mais vão ter uma fita cor-de-rosa, uma fita preta, uma fita amarela, que vai comunicar a todos os outros qual que é o seu poder de consumo e aonde ele estará posicionado dentro desse espaço de diversão noturna. Então toda uma lógica de ostentação, de exibição, de diferenciação social simbólica se reproduz nessa micro escala, né? E que a gente pode ver aí a demarcação de territórios, inclusive com seguranças. Mais uma casa noturna, e com isso eu encerro a minha fala. Peço desculpas pelo improviso, peço desculpas porque
um texto que, como eu falei, foi produto de um insight que eu tive, as ideias não estão muito claras ainda na minha cabeça, e aí eu tive que me ater ao próprio texto que eu escrevi e ter menos desenvoltura para explicar, para explanar sobre isso. Obrigado pela atenção, está muito lindo